função trigonométrica existe por causa do teorema de Pitágoras, por causa de propriedades do triângulo retângulo. Esse procedimento, ele pode ser facilitado da seguinte maneira. Suponha que você tenha... Você tem o sistema de coordenadas cartesianas, U e V, sistema de coordenadas U e V, vou usar mais uma vez no meu negocinho aqui, e você tem, tá, um círculo centrado na origem de raio 1. Você pega um círculo centrado na origem com raio 1. Tá? Pega não um círculo qualquer, mas um círculo centrado na origem do sistema com raio 1. Esse círculo de raio 1 correto? Quando você escolhe um ângulo aqui, ó, você pega um ângulo, ó, aqui. Suponha que o ângulo seja esse. Que o ângulo X. Se você escolher não um ponto qualquer, porque o ponto pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um? E se você escolher o ponto como sendo esse ponto aqui, ó. Esse ponto tem coordenadas A e B, certo? A interseção. Mas quem é o cosseno de X? É A, que é a abscissa do ponto, né? Sobre a sua distância à origem, que é a raiz quadrada de A2 mais B2. Mas qual é a distância desse ponto à origem? É 1. Isso dá A. Isso dá A sobre 1, que é A. E quem é o seno de X? É a ordenada do ponto dividido pela sua distância à origem, que é a raiz de A2 mais B2. Mas quanto é que dá isso? Dá B sobre 1, que é B. Ou seja, esse ponto aqui já é o ponto cujas coordenadas são o quê? A abscissa, quem é? Cosseno de X. E a ordenada, quem é? Seno de X. Ou seja, essa medida, quando eu baixo isso aqui, perpendicular, tudo perpendicular, essa medida aqui, quem é? O cosseno de X. E quando eu baixo aqui, a perpendicular, quem é essa medida aqui? Quem é? É o seno de X. Então não esqueça disso. E tem outra coisa também que você não pode esquecer. Esse é o chamado círculo. Como é o nome desse círculo? Círculo unitário, ou círculo trigonométrico. Unitário que tem raio 1, mas ele é chamado círculo trigonométrico, você está centrado na origem. É o círculo de raio 1 centrado na origem. Por isso é chamado de círculo trigonométrico. E tem uma coisa com ele, tem algo mais interessante, tá certo? É que quando você pega isso, quem é o comprimento desse arco aqui, ó? Esse arco que vai daqui para cá, o preto, quem é? Vai daqui. Qual é o valor desse arco? Qual é? Qual é o valor desse arco? Hã? Não, que 2π? É quanto? É X. Por que esse arco mede X? Porque a medida do ângulo que está em radianos é a medida do arco pelo raio. Ou seja, o comprimento do arco
é numericamente igual ao ângulo em radianos. Essa é a vantagem. E tem outra vantagem. Quanto é A2 mais B2? Quanto é A2 mais B2? Quanto é? Hã? Quanto é A2 mais B2? Quanto? 1. A2 mais B2 é 1, porque é a distância quanto à origem. A2 mais B2 é 1. Mas quem é o A? É o cosseno. Quem é o B? É o seno, ou seja, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno, isso é 1, qualquer que seja o x real. Quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1, qualquer que seja o x real. Isso é conhecido como é que é conhecida essa igualdade aqui, hein? Identidade fundamental. Identidade fundamental da trigonometria. Algumas medidas de ângulo você precisa saber, tá? Algumas medidas de ângulo você precisa saber. São o seguinte: o pi sobre 2, pi você tem que saber, já saber decorado, tá? E algumas outras. Por exemplo, você pega aqui o triângulo equilátero. Pega aqui o triângulo equilátero de lado A. A positivo, claro, né? De lado A. Baixa uma perpendicular. Quando você baixa uma... Bem, primeiro, quanto é que vale esse ângulo aqui? Quanto é que vale? Pi sobre 3. Baixa uma perpendicular, que é a altura. A altura de um triângulo equilátero é a altura, é mediatriz, é tudo desse triângulo. De forma que, tá certo? É bissetriz também do ângulo, tá? De forma que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, quanto é esse ângulo? Pi sobre 6. Então, formando um ângulo reto aqui. Então, quando eu tiro esse aqui, quanto é que vale esse comprimentozinho aqui? A sobre 2. E pelo teorema de Pitágoras, essa altura vale quanto? A raiz de 3. Aplique o teorema de Pitágoras que você chega que a altura é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, quem é o cosseno de π sobre 3? Cosseno de π sobre 3 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, cancelando, dá 1/2. Mas o cosseno de π sobre 3 vai ser o quê? O seno de π sobre 6. Tá? E o seno de π sobre 3? Quem é? É o cateto adjacente e oposto, né? Sobre a hipotenusa. Então dá, cancela o A com A, isso vai ficar só quem? Raiz de 3 sobre 2. Isso é quem? O cosseno de π sobre 6. Você precisa saber disso, tá? Saber disso. Como você precisa saber também do π sobre 4, né? O π sobre 4 é mais simples ainda. Que o π sobre 4, você tem um triângulo que um triângulo retângulo que é isósceles, né? Que é isósceles. E se isso aqui é assim, esse ângulo aqui é quanto? Π sobre 4, e pelo teorema de Pitágoras, isso vale quanto? Vou ter que valer a hipotenusa. A raiz quadrada de 2. O teorema de Pitágoras dá isso. Portanto, quem é o cosseno
de π sobre 4. Yeah? É A, que é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai simplificando, dá 1 sobre raiz de 2, que dá A raiz de 2 sobre 2. Que também é o seno de π sobre 4. Tá bom? Tá certo? Tá legal? Então você tem, com isso, você consegue três ângulos iguais. Então você pega esse ângulo X aqui, fica aí vermelho com preto lá. Esse ângulo X aqui. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Quanto é que vale esse ângulo? Três ângulos iguais. O X vale quanto? Π sobre 2. Mais quanto? Π sobre 6, não é isso? Sobre 6. Então, tirando o mínimo, dá quanto? Dá 3. Dá 4π sobre 6, que é 2π sobre 3. E quem é o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo? Tá? Quem é? Olha, se essa medida aqui, eu estou em cima do círculo trigonométrico, ó, se essa medida aqui é 1, se essa medida é 1, quanto é essa medida aqui, hein? Essa medida aqui para cá. Quanto é? Ó, aqui. Quanto é a medida? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Tá bom? Raiz de 3 sobre 2. E quanto é que vale esse tamanho aqui? Quanto é que vale esse tamanho aqui? Quanto é que vale aqui? Quanto é que vale? Menos 1/2. E aí você tem quem é o cosseno de x. Quem é o cosseno de x? Quem é? É a abscissa do ponto, que é menos 1/2, dividido pela sua distância à origem, que é 1. Então, quanto é que vale o cosseno desse ângulo? Quanto é? Menos 1/2. Vocês entenderam? Que coisa, o ângulo aqui é π sobre 6. O ângulo aqui é π sobre 6. Esse ângulo é quanto? Π sobre 3, que está lá. Então está naquela figura lá, essa figura aqui, ó. Então se essa medida é 1, quanto é essa medida? Raiz de 3 sobre 2, que é exatamente a altura, só que está virado, ó. Então isso aqui é raiz de 3 sobre 2, isso aqui é 1, isso aqui é 1/2, que é exatamente a medida do lado. Então quanto é o cosseno de x? Quanto é? Menos 1/2. E quem é o seno de x? Desse ângulo aqui, que é o ângulo 2π sobre 3, quem é? É a ordenada do ponto, raiz de 3 sobre 2, e pela sua distância à origem. Pega sempre a distância à origem, é raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse ângulo é o ângulo 2π sobre 3. Você tem que saber manipular isso, tá? A definição, você pode fazer... Por que eu escolho 1? Por quê? Para eu estar com esse ponto no círculo trigonométrico. Essa distância é 1, ó. Essa distância é 1. Para eu estar sobre o círculo trigonométrico. U e V. Tá? U e V.
E você tem que saber manipular. E tem outras identidades aí que eu vou explorar na próxima aula. Tem outras não, outra, porque eu só vi uma identidade. Qual foi? A identidade fundamental da trigonometria. O quadrado do seno de um ângulo, mas o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo é 1, qualquer que seja esse ângulo. Tá? Qualquer que seja esse ângulo. Então não esqueçam dessa identidade aí. Pronto, por hoje tá bom.